Olá, caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Miketz. Na Parashá Miketz, nós tratamos da história de Yosef, continuamos falando dela, e vamos ver então nesta Parashá por que Yosef recebe o título de Yosef Hatzadik na tradição judaica. Sabemos que ele passou por muitos desafios que colocaram em xeque a sua integridade como pessoa, a sua integridade como cidadão de um reino estranho, a sua integridade diante de Deus e diante dos homens. Ele passou por vários testes, vários desafios. E também, neste Shabat, nesse sétimo dia, nós continuamos celebrando ainda a festa de Hanukkah. Continuamos nos lembrando da festa de Hanukkah e dos milagres que ocorreram no período dos Macabeus. E como esta característica de Yosef, de ter um autocontrole acima do normal, está ligada com a festa de Hanukkah. Tudo isso nós vamos ver então nesta Parashá. A resposta para essa pergunta talvez comece com uma Mishnah que afirma em Pirkei Avot: há 3 coroas no povo judeu. Keter Torah, que é a coroa da Torá; Keter Keuná, que é a coroa do sacerdócio; Keter Malchut, coroa do reinado. Mas a coroa do bom nome, Keter Shem Tov, que seria uma quarta fora destas, está acima de todas. Pirkei Avot 4:13. Porém, esta Mishnah apresenta algumas dificuldades. Em primeiro lugar, o que significa uma coroa do bom nome, Keter Shem Tov? Além disso, a Mishnah afirma que há 3 coroas. Se há 3 coroas, então, por que teria listado 4? Há um paralelo entre estas 3 coroas com os utensílios do Beit HaMikdash, o templo sagrado, que ficavam exatamente no Kodesh, que é a parte sagrada do santuário. O Talmud, no tratado Yomá 72b, nos ensina que 3 utensílios tinham um zer, ou seja, uma borda. E como se os utensílios tivessem em sua borda uma coroa, e as coroas desses 3 utensílios representavam as 3 coroas mencionadas na Mishnah. O Aron HaKodesh, a arca sagrada, ostenta a coroa da Torá; o Mizbeach HaZahav, o altar de incenso, ostenta a coroa do sacerdócio; e a Shulchan, a mesa dos pães, Lachmei Hapanim, ostenta a coroa do reinado. Porém, a verdade é que neste setor do santuário havia 4 utensílios, não apenas 3, pois lá também ficava a menorá de ouro. E o Midrash explica que a menorá ostenta a 4ª coroa trazida no Pirkei Avot, ou mencionada no Pirkei Avot, que é a coroa do bom nome, Keter Shem Tov. Mas se olharmos os detalhes da menorá, do candelabro, perceberemos que ela era diferente dos outros 3 utensílios, pois ela não tinha coroa alguma. Na verdade, a menorá não tinha nem mesmo bordas delimitadas como os outros utensílios. Então, como é que a menorá pode representar a coroa do bom nome se ela não tinha fisicamente nenhuma coroa? Explica o Rav Yehuda Loev, da Polônia, mais conhecido como Maharal de Praga, que embora a menorá não tivesse nenhuma borda física que pudesse conter uma coroa, a sua coroa era representada pelas chamas das lâmpadas que a delineavam. Isso significa que os 3 utensílios anteriores tinham uma borda limitada, enquanto a chama da menorá era uma borda sem limites. Portanto, a coroa da menorá reflete o conceito de que o bom nome
é superior às outras 3 qualidades citadas anteriormente. Mas ainda fica a dúvida de qual é o real entendimento do conceito de uma coroa do bom nome. Além disso, sabemos que a menorá é o símbolo da festa de Hanukkah. Então, qual seria a relação entre Hanukkah e a coroa do bom nome? Se nós prestarmos atenção, perceberemos que há uma diferença intrínseca entre as 4 coroas citadas em Avot. Enquanto as 3 primeiras coroas são qualidades que dependem da própria pessoa, Torá, o sacerdócio, o reinado, o bom nome é algo que não depende da própria pessoa, e sim de como os outros a percebem. Mas ficar se esforçando apenas para encontrar apreciação aos olhos dos outros é algo elevado e saudável para o ser humano? Será que isto é assim? Será que ficar buscando a aprovação das pessoas é algo saudável? É isto, será que significa construir um bom nome? Algo que está acima das outras qualidades? A resposta está no ensinamento encontrado no mesmo tratado talmúdico chamado Yomá 35b. Ali se afirma que o conhecimento da Torá e o comprometimento com o seu estudo, de acordo com o grande sábio Hillel, que vivia nas mais severas condições de miséria, obriga todos aqueles que são pobres a estudarem Torá. Já o estudo da Torá do Rav Elazar ben Harsum, o homem mais rico da sua época, obriga todos aqueles que são milionários a estudarem a Torá de uma forma fixa e séria, apesar das preocupações com os negócios. E Yosef Hatzadik, cuja beleza e poder chamavam a atenção de todas as mulheres do Egito, ao demonstrar o incrível poder de autocontrole e retidão, ao recusar as insistentes investidas da esposa de Potifar, uma mulher extremamente atraente, obriga todos a controlarem seus impulsos e demonstrarem autocontrole mesmo nas situações mais difíceis. Mas qual é a mensagem transmitida por este ensinamento do Talmud? Já não estamos obrigados a fixar nosso tempo de estudo da Torá diariamente, independente do status financeiro? Não temos de qualquer maneira a obrigação de controlar os nossos impulsos e evitar qualquer tipo de prazer proibido na vida? Então, por que o Talmud traz esses 3 exemplos como se fossem a fonte da nossa obrigação? Existe algo interessante na psicologia do ser humano. As pessoas normalmente estão cientes das suas responsabilidades, das suas obrigações na vida. Porém, também estão cientes de que há situações que estão além do seu controle e que, nesses casos, elas não podem ser responsabilizadas por seus atos. Este conceito de força maior, isto é, se deparar com situações que estão fora do nosso controle, acaba tornando-se uma desculpa para os nossos comportamentos. Por exemplo, quando a pessoa tem trabalho demais no escritório e se sente impedida de estudar Torá, ou quando a pessoa está presa em uma situação da qual ela não consegue se libertar, ela se sente completamente isenta da responsabilidade, pois considera que nestas condições todos os seus atos são justificáveis. Porém, como medimos as situações de dificuldade para decidirmos se são realmente situações de força maior ou não? Não fazemos isso de acordo com os nossos próprios acertos e erros, e sim comparando com os acertos e os erros dos outros. Baseados em padrões criados por outras pessoas, nós determinamos se certa situação com a qual nos confrontamos está além do nosso controle. Se nós vemos outro tropeçando em certas dificuldades que nós também estamos enfrentando, sentimos imediatamente um alívio, pois consideramos que é algo que está além da nossa capacidade de controle. Este é o grande louvor que o Talmud traz para os 3 grandes tzadikim citados, Hillel, Rav Elazar e Yosef. Qualquer pobre poderia argumentar que as suas dificuldades financeiras são uma força maior que o isentariam das suas obrigações no estudo da Torá
e de cumprir as suas mitzvot. O mesmo poderia ocorrer com uma pessoa muito rica ou uma pessoa muito bela, mas a grande realização desses 3 tzadikim foi que eles estabeleceram novos padrões e assim elevaram nossos modelos de comparação, ensinando que mesmo em situações muito adversas, ainda somos plenamente responsáveis pelos nossos atos. Eles se enxergaram como sendo independentes dos padrões estabelecidos pelos que estavam à sua volta. Foi justamente por isso que conseguiram transcender os padrões e estabelecer novos limites. Esses demonstraram que é humanamente possível atingir esses limites, e que tudo depende do nosso próprio esforço. Depois das conquistas deles, colocar a culpa na qualidade ou na quantidade de trabalho ou nas dificuldades financeiras tornou-se apenas desculpa vazia. É justamente esta habilidade de criar uma nova realidade, através da qual as pessoas precisam comparar os seus esforços com os esforços das pessoas que alcançaram níveis mais altos, é que os sábios chamam de bom nome. É isso que eles chamam de bom nome. Na realidade, o bom nome não é uma 4ª coroa, e sim o título conferido àqueles que estabeleceram novos padrões de excelência nas 3 coroas anteriores. É por isso que a Mishnah diz que a 4ª coroa está acima das 3 anteriores, pois é a coroa daqueles que superaram os limites e se tornaram novos modelos do povo. Isso também nos remete à festa de Hanukkah, simbolizada pela menorá. O clima, na época da dominação grega, era de muita tristeza, de muita submissão ao poderio grego. Mas os Hashmonaim, os Asmoneus, um pequeno grupo de Koanim, uma família de Koanim se levantou com coragem e enfrentaram então o poderoso exército grego. Eles também decidiram que não queriam acender a menorá com óleo impuro, apesar de ser permitido pela halakha, conforme nós bem sabemos. Através desses esforços, eles definiram novos padrões de pureza e de Messirut Nefesh, comprometimento com os valores judaicos, independente do custo. Por isso, o conceito de Shem, nome, é encontrado em vários símbolos da Hanukkah. Prestem bem atenção. Na palavra óleo, Shemen, nós temos a raiz da palavra nome, Shem. Na quantidade de dias que o milagre de Hanukkah durou, Shmone, 8, nós também temos a raiz de Shem, nome. Nos Koanim que ajudaram a libertar o povo judeu, Hashmonaim, nós também temos a ideia de nome. E finalmente na menorá, que carrega a coroa do bom nome. Podemos nos contentar em ficar dentro dos limites estabelecidos pelos outros à nossa volta, ou podemos decidir se queremos ultrapassar esses limites. Na tradição judaica, o número 7 representa aquilo que é natural, enquanto o número 8 representa o sobrenatural, o transcendente. É por isso que Hanukkah representa o potencial do povo judeu de transcender. E isso é uma lição para todos os monoteístas. Temos o potencial de transcender, temos o potencial de ir além. Possamos utilizar sempre a força espiritual de Hanukkah para vencer todas as dificuldades, derrotar o nosso maior inimigo, que é o comodismo, e superar todos os limites, hoje e sempre. Diz o profeta Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 7, verso 9, Im lo ta'aminu, ki lo te'amenu. Se vocês não acreditarem, certamente não permanecerão. Estas palavras do profeta são o lema da concepção judaica, da concepção da fé judaica. São o clarão refulgente que ilumina o caminho dos judeus desde o primeiro dia em que começaram a pisar na arena da história universal e que sustenta o povo até os dias de hoje. O atual combate do qual Hanukkah é o glorioso clímax começou no ano de 175 antes da Era Comum, quando Antíoco Epífanes, chamado de Deus Manifesto pelos seus subalternos, pelos seus súditos, chegou a ser então proclamado rei da Síria.
Mas na realidade o choque entre as duas culturas, entre o semitismo hebraico, a cultura judaica e o helenismo, já havia começado há muito tempo antes, muito tempo atrás. Começou quando os judeus entraram pela primeira vez em contato com os gregos, quando o vitorioso Alexandre Magno, que viveu de 356 até 323 antes da Era Comum, conquistou o mundo num curto lapso de 8 anos, cessando essas conquistas fabulosas nas margens do Oceano Índico, já na Índia, onde seus soldados recusaram a segui-lo nestas terras desconhecidas. Alexandre trouxe os judeus à órbita do helenismo, acontecimento que deixou profunda impressão no desenvolvimento espiritual dos judeus, assim como na cultura da humanidade em geral. Na literatura do Midrash e da Agadá, Alexandre é descrito e apresentado como um homem de brilhante sabedoria, sob cujo reino os judeus prosperaram e gozaram de independência política e autonomia espiritual. A grande sinagoga de Alexandria, a capital com o nome de Alexandre, e todos os rapazes judeus que nasceram nesta era receberam o nome de Alexandre em homenagem dos judeus, sinal de gratidão e respeito ao monarca grego. Como Antíoco, porém, tudo muda. Antíoco sobe ao trono daquilo que restou do imenso império de Alexandre Magno e transtorna todas as coisas. Ele proíbe a observância dos preceitos judaicos sob a pena de morte, Brit Milá, Shabat, estudo da Torá, obriga os judeus a adorar ídolos como Zeus, estátuas que foram postas no templo de Jerusalém. Em vista desse sacrilégio, os heróicos asmoneus decidem lutar pela sua herança espiritual, pois reconhecem que é preferível morrer por um ideal a viver em vergonha e dependência. A Grécia destaca e cultiva a arquitetura, a escultura, a poesia, a filosofia, a oratória, o drama, a beleza, a estética, virtudes estas que modelaram a sua vida pessoal e se tornaram a quintessência da sua concepção filosófica, enquanto a justiça, a moral e a pureza foram completamente negligenciados. Muitos judeus se assimilaram a esse estilo novo de viver, a esta moda, deixaram-se fascinar pela forma exterior da cultura grega, adotaram o seu idioma, mudaram os nomes, helenizaram-se, transtornaram certos costumes e tradições paternas e adaptaram ao mundo grego. Frequentavam arenas, piscinas, ginásios, tomando parte ativa nas competições físicas dos gregos. E quando a assimilação alcança o auge, começa a luta. Antes de analisarmos os contrastes radicais das duas culturas, deveremos esclarecer dois fatores. Não foi o antissemitismo que levou Antíoco a essas leis drásticas contra os cidadãos judeus, mas sim o esforço de fundir todos os seus súditos numa grande e homogênea família, da qual ele seria o rei, como se fosse um pai. Os macabeus não lutaram pela extensão de Judá para alargar as suas fronteiras geográficas. Eles não desencadearam essa tremenda batalha por qualquer interesse territorial ou ambição pessoal, pois o lema era e sempre será Lo bechail velo bechoach, ki im beruchi amar Hashem tzevaot, não pela força ou pela violência, pelo poder, mas sim pelo Espírito, falou o Eterno. É interessante notar que o Talmud não menciona a luta heróica dos macabeus como resposta à pergunta Mai Hanukkah? O que é Hanukkah? Por que festejamos Hanukkah? O Talmud menciona somente o milagre acontecido com o cântaro de azeite. Foi perante o idealismo, o espírito heróico do martírio que animou os asmoneus, que o poderoso exército de Antíoco foi então rechaçado. Já antes dos asmoneus, os judeus haviam demonstrado coragem e auto-sacrifício nos campos de batalha, mas foi pela primeira vez na história que uma batalha física e materialmente desigual foi desencadeada puramente pela sobrevivência da fé promulgada séculos antes no Monte Sinai. Algumas dessas batalhas foram em Modim, Beit Horon, Beit Sur, Beit Zechariah, Aerá e El-Kassa.
As luzes de Hanukkah simbolizam a esperança judaica de que a escuridão do ódio e da intolerância será um dia banida da terra. Assim como Prometeu na mitologia grega, o judeu foi o primeiro que trouxe do céu a luz para iluminar os cantos escuros da terra. Assim como Prometeu, também o judeu foi atado à rocha do sofrimento como recompensa por toda a sua luta. As distâncias geográficas entre Atenas, Jerusalém e Roma, os 3 degraus da civilização, empalidecem, tornando-se insignificantes quando colocamos paralelamente os pontos de vista espiritual e ideológico de Atenas e Jerusalém. O estilo de viver de Atenas é inimigo daquela doutrina ensinada nas academias de Sião. De Atenas saíram os filósofos, de Jerusalém saíram os profetas. O encontro entre judeus e gregos não pode ser comparado ao contato entre 2 povos ou 2 civilizações. Foi, na verdade, um choque entre 2 filosofias de vida, entre 2 sistemas diferentes, radicalmente opostos um ao outro. Foi um duelo entre o eterno Criador do universo, entre o invisível, onipotente e onipresente Deus, que de maneira miraculosa revelou ideais éticos e positivos a toda a espécie humana, e Zeus, o ídolo que fez do Olimpo a sua residência, cujo dialeto era a natureza. Jerusalém adorava o Criador, Atenas adorava a criatura. Também no campo moral e da religião existem barreiras insuperáveis entre judeus e gregos. Os helenistas deificam a natureza, fazendo do mundo materialista em seu redor o objeto da sua verdadeira adoração. O judeu deifica o Criador da natureza, obedecendo ao Espírito de Deus que paira sobre a superfície do globo. Enquanto o helenista sublinha o humano no divino, o judeu sublinha o divino no humano. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus, cada ser humano, conforme uma expressão rabínica, é cooperador na obra da criação. Enquanto o helenismo rende homenagem, e principalmente à obra exterior e à capacidade física, o judaísmo admira a beleza interior e aquilo que surge, e o helenismo, aquilo que surge do idealismo. Em Atenas, a vida era o culto à beleza, o culto ao prazer. Em Jerusalém, a insistência no dever. A Grécia era um padrão de prazer, um padrão de paraíso do prazer e de beleza, magníficos templos, luxuosas moradias, grandes anfiteatros. Jerusalém era apenas o centro da elevação espiritual. Jerusalém é a luz do mundo. Yerushalayim orosh el-olam, é a luz do universo. Para o helenista, tudo que era exteriormente bonito era bom. Para o judeu, tudo que é interiormente bom é de fato bonito. Hanukkah não é meramente a celebração de uma vitória conseguida na antiga Judéia nos anos 167, 165 antes da Era Comum, mas sim um fator transcendental na história do povo judeu. Esta é a razão pela qual esta festa entusiasmou a imaginação do povo de Israel através dos tempos, até a proclamação de Medinat Israel, do novo Estado judeu, e com o renascimento nacional. Hanukkah se tornou a pedra brilhante na coroa de todos os dias festivos. Pena que na Golá a observância de Hanukkah se tenha tornado formal, estereotipada, mecânica, consistindo apenas de alguns regulamentos religiosos suplementares na sinagoga, alguns costumes praticados em casa, mas quem sabe se a meticulosa observação dessas formalidades teria renascido o Estado de Israel e com ele o espírito heróico dos macabeus, esta força motriz de conquista, na conquista do Estado judeu das mãos dos inimigos. Quem terá coragem de negar que se não fossem Hanerot Halalu, essas chamas sagradas de fé em Deus e sempre eterna esperança na ajuda do Eterno, acesas há milênios nos corações dos Hashmonaim e milagrosamente alimentadas durante gerações de infinitas noites escuras da Galut, do exílio judeu, até que resplandecesse no espírito dos valentes heróis do Tzahal. O Dr. Herzl conta
que as velhinhas de Hanukkah despertaram nele os laços sentimentais de pertencer ao povo judeu. Também a época do ano em que Hanukkah é festejada é muito significativa. Nos dias mais curtos, nas noites mais escuras e compridas, a temperatura mais baixa do ano na Europa, nos Estados Unidos, em Israel, na Rússia, nos maiores centros judaicos, é nessa época que a celebração nos traz a mensagem de esperança das noites de diáspora prolongada. As velas, as luzes da Hanukkah nos alimentam de consolo e conforto, e a nossa existência é justificada pela missão histórica, então, de que Israel se torne luz para todos os povos, até que a luz da harmonia e da convivência pacífica ilumine todos os povos da terra. Que assim seja, não apenas nesta festa de Hanukkah, mas também em todas as demais, até o período da redenção final, Tikkun Haolam. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Em Hashem.